Passamos da metade da segunda temporada de The Last of Us e mesmo que esse episódio foque em um dia só, bastante coisa avançou. Relações, estabelecimento dos grupos, as personagens também, geograficamente, né? Mas também tem umas escolhas meio estranhas. Vamos passar pelos acontecimentos que eu falo isso com mais detalhe. Oi, eu sou o Dudu Cabral, esse aqui é meu canal e o primeiro segundo do episódio já vem com impacto. Eu, pelo menos, não tava esperando nem um pouco ver a cara do Josh ali. Mas ele aparece pra mostrar pra gente como era a forma de pensar da Fedra, desdenhando da população das áreas que ela dominava, tratando como inferiores, exaltando violência contra o povo indefeso, agindo com tirania mesmo. Por se opor a isso tudo, o Isaac se volta contra a organização para se juntar à WLF, que na época era um grupo menorzinho ali que só queria lutar pela liberdade do povo mesmo. 11 anos depois, o Isaac já é o líder dos lobos e parece ter mudado muito a forma de pensar e de agir. E essa mudança fica clara principalmente em dois pontos. O primeiro é naquele monólogo dele sobre a panela, que antes era um sonho dele e servia para expressar a linguagem de amor dele, mas agora virou um instrumento que ele usa para torturar pessoas, virou um instrumento de opressão, o inverso do que era. E o segundo ponto é quando mostra os soldados escoltando a porta da sala em que ele tá. Um deles não concorda com o que tá sendo feito, mas parece ter medo dele, por isso precisa seguir ali. O outro, já muito mais frio, desumaniza o inimigo que tá sendo torturado e diz que ele merece o que tá sofrendo. Só que lá atrás, quando o Isaac se voltou contra a Fedra, salvou esse cara justamente por ele parecer ter um pensamento mais humano. Ou seja, de certa forma, dá pra dizer que a WLF acabou virando uma nova Fedra. O final do episódio passado, mostrando os soldados, os tanques e o armamento da WLF, já tinha dado um certo indício disso, mas agora ficou muito mais claro. Isso reforça o ponto de que tem uma frieza entre os membros desse grupo também, porque um tá ali só porque tá sentindo medo e tem que seguir ordens, enquanto o outro tá tão tomado por ódio que ele fica neutro nesse tipo de situação, como se não estivesse sentindo nada. E essa forma que eles são obrigados a viver leva pro que o Serafita diz pro Isaac, que todo dia tem lobos mudando de lado, né, indo pro lado dos Serafitas, enquanto o inverso nunca acontece. Isso também confirma um pouco mais a teoria de que os Serafitas são mais afetuosos, ou mais fiéis, no caso. Esse mesmo que está sendo torturado não só não entrega as informações que o Isaac está querendo tirar dele, como faz questão de deixar muito claro que não importa o quanto ele for torturado, ele não vai trair o grupo dele. Outras informações que a gente pega dessa cena são: os Serafitas não têm poderio militar para enfrentar uma guerra, enquanto a WLF tem basicamente tudo de última geração que a Fedra tinha. Outra coisa é que parece ter umas discordâncias dentro do grupo dos Serafitas. Enquanto uns, tipo esse que estava sendo torturado, considera que a profetisa era realmente um ser divino, tem outros que sabem que ela era só uma pessoa com bastante sabedoria, tipo uma guia espiritual. E esse parece ser o caso do pessoal do episódio anterior, que estava tentando fugir da guerra. Vendo esses dois exemplos, dá para entender que independente da vertente ali religiosa que a pessoa segue, todos são bem fiéis, pelo menos. E por último, nessa cena a gente vê que a guerra entre os Serafitas e os lobos não tem exatamente uma origem definida, nem uma finalidade. É só tipo, um ataca o outro porque o outro atacou um e vice-versa. Ou seja, é uma briga infinita. E não tem um lado bonzinho e um lado do mal, não. Os dois cometem atos de crueldade. Enquanto, por exemplo, os lobos atacam um grupo pequeno, que tem até criança no meio, que estava só tentando fugir da guerra, os Serafitas enforcam os inimigos e deixam eles lá pendurados com os órgãos pra fora só pra mostrar do que eles são capazes. Seattle é um lugar extremamente perigoso e a Ellie e a Dina acabaram de chegar lá. Antes de falar delas, já deixa um like aqui no vídeo que faz toda a diferença pro alcance dele. Obrigado. Tá, mas agora sério, antes de falar delas, mas ainda falando, em todos os outros episódios focaram muito em Jackson e mostrar como é organizada, como funciona democraticamente e as pessoas conseguem viver em harmonia ali e em segurança. É tipo uma casa mesmo, representa um espaço seguro pra Ellie e pra Dina. E nesse episódio, Jackson não aparece em nenhum momento, nem por um segundo, e isso aumenta a sensação de perigo pras meninas. Elas estão muito longe de casa e ainda não têm noção de onde elas estão se enfiando. No início até parece tudo bem, elas chegam numa vizinhança tranquila, sem nenhum infectado e sem nenhuma pessoa também. Elas param numa loja de música, onde a Ellie acha um violão novinho e toca Take On Me. E ficou igualzinho no jogo. A princípio eu até fiquei com um pouquinho de preguiça desse momento, porque pareceu só um fanservice gratuito ali. Mas depois eu entendi que ele é mais do que isso. Primeiro que a cena é linda, e ainda mostra um legado que o Joel deixou. A Ellie conhecer e ainda saber tocar Take On Me, com certeza é coisa dele. E ainda serve pra mostrar a Dina entendendo o que ela tá sentindo, entendendo que ama a Ellie,
sem dizer nenhuma palavra. Aliás, ela escolhe não dizer nada, né? Prefere manter em segredo. Isso e a gravidez dela. Eu interpretei que ela tava pensando que ali não era a hora nem o lugar de falar sobre isso, de puxar a atenção pra isso, que dava pra deixar pra depois. E isso só reforçou que elas não sabiam no que elas estavam se metendo. Mas logo elas descobrem, quando invadem uma estação de TV dominada pela WLF, veem o que os Serafitas fizeram contra os soldados que estavam lá e depois precisam fugir do grupo de lobos que chega pra conferir a área. Como elas são treinadas para lidar com esse tipo de imprevisto, elas até conseguem enfrentar uns soldados e vão se esconder numa estação de metrô. Só que lá tem um monte de soldado e, para surpresa de todo mundo, muitos infectados. Elas correm e logo antes delas conseguirem escapar, uma infectada alcança a Dina e quase morde ela. Só que a Ellie, no impulso, coloca o braço na frente, leva a mordida e nem pensa que a Dina não sabia que ela é imune. Então, quando elas chegam num lugar seguro, a Ellie finalmente conta o segredo dela pra Dina. Inclusive, eu achei curioso que os 2 pontos seguros desse episódio foram lugares relacionados à arte. Primeiro, a loja de música e agora esse teatro aí, cinema, não sei exatamente. Eu não sei se isso tem algum significado, provavelmente tem, mas eu achei curioso. A Dina tava mega tensa, achando que ia perder a Ellie justamente no momento que ela percebeu que ama ela e que ainda por cima, ela mesma teria que matar, né? Então, quando ela entende a imunidade, também revela os segredos dela pra Ellie, que ela tá grávida e aí vai pra cima dela romanticamente. Eu acho que ela consegue entender que na situação em que elas estão não dá muito pra ficar deixando as coisas pra depois. Cada dia conta. E é importante, já no dia 1, ela deixar tudo claro e viver o que puder viver. Até dá pra sonhar com o futuro, as duas vivendo juntas, criando um bebezinho e tal, mas sem deixar de já fazer o que dá pra fazer agora. Mas não é estranho a Dina descobrir que existe uma pessoa imune à infecção, que essa pessoa tá ali junto com ela agora e que já convive com ela há muitos anos, e ela só levar de boa? Ela não tem uma dúvida, não tem uma pergunta? Eu até entendo o impulso dela ali, a reação dela na hora que ela recebe a informação, né, no calor do momento. Mas depois, ela começou a falar sobre a vivência dela como bissexual. Tem uma importância, é legal darem uma evidência para esse assunto, mas era o momento? Ela acabou de descobrir uma coisa única no mundo, que pode mudar tudo, que pode mudar a forma que ela enxerga a pessoa, pode mudar a relação que ela tem com a pessoa. Mas aí ela ignora isso pra ficar falando dela mesma. Sei lá, isso pra mim não favoreceu muito a imagem da Dina, não. Ela ficou parecendo meio egocêntrica, sabe? Enfim, o episódio termina com elas vendo o tamanho do poder de fogo do inimigo e a dimensão da guerra que tá acontecendo na cidade. Mas ainda assim, elas decidem que vão seguir com o plano, porque elas descobrem o paradeiro de uma das pessoas que estava com a Abby durante o ataque ao Joel. E ainda tem 3 episódios nessa temporada, tem muita coisa pra acontecer ainda. E pela preparação que foi feita nesses episódios que passaram, eu acho que tem coisa grande vindo pela frente, hein? Tô ansioso, eu quero ver logo, mas eu não quero que acabe a temporada também. Você gostou desse episódio? Tá gostando da temporada? Me diz aí nos comentários. E não esquece de deixar o like também e se inscrever aqui no canal pra não perder os reviews dos próximos episódios e todo o conteúdo que eu for postando aqui. Por enquanto é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!